Olá, meus irmãos, boa noite. Nesse domingo nós queremos estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Estamos distantes, mas estamos unidos no objetivo único e singular, que é de vivermos a palavra do Senhor, que é o objetivo de estarmos em comunhão com o Senhor. Nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão da palavra de Deus que nos traz o seguinte questionamento, ou a seguinte afirmação: o que fazer em tempos difíceis? Como vivemos em tempos difíceis? Nós, a Igreja do Senhor, como vamos nos comportar, as nossas atitudes em tempos difíceis? A palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, versículos de 1 a 8, nos diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime monte, e as abas de suas vestes encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados, esse é o texto que nós queremos refletir nesta noite com os irmãos. E nós queremos estar pensando sobre a nossa responsabilidade, ou como devemos agir em tempos difíceis, em tempos de crise. E quando nós olhamos para o nosso contexto, que é o Brasil, nós vemos um país imenso, com uma expansão extraordinária em todos os aspectos, um país com rios caudalosos, com regiões áridas, com uma população, na sua maioria, católica, talvez a maior população, o país mais populoso, com uma quantidade de católicos do mundo, seja o Brasil. Uma quantidade enorme de espíritas, e ao mesmo tempo nós estamos em um país onde se destaca os maiores índices de crescimento evangélico. O maior índice do crescimento evangélico no planeta é no Brasil, e a igreja evangélica cresce cotidianamente. Mas esse crescimento, irmãos, não tem influenciado o mundo. Esse crescimento não influencia. Cresce, mas não é transformada. Não é um crescimento transformador.
nem é um instrumento de transformação. A Igreja Evangélica do Senhor, que cresce de maneira exorbitante, no entanto, nós não vemos esse crescimento no sentido de transformar a nação brasileira. Irmãos, o Brasil, um país que está vivendo assolado pela crise, é uma crise avassaladora que nós temos vivenciado. Estamos vivendo uma crise grande na história brasileira. As instituições democráticas estão desacreditadas, as classes mais desacreditadas da nação são os nossos líderes políticos. Seria a classe que nós deveríamos ter confiança, no entanto, é a classe mais desacreditada. Há evidências, há certeza, há convicção de corrupção generalizada. A corrupção está instalada nos poderes constituídos no Brasil. Aqueles que foram eleitos para legislar, para governar, para julgar a nação, muitas vezes estão mancomunadas com esquemas nefastos de corrupção, roubando o dinheiro que deveria alimentar os pobres e trazer progresso para a nação brasileira. Meus queridos, diante disso, nós vemos o Brasil um país que é preciso olhar para a lição histórica, precisa olhar para a sua história passada ou a história universal passada e tirar algumas lições preciosas para o desenvolvimento do nosso país. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Isaías, o capítulo 6, nós vemos aí que o autor trata sobre Judá, sobre a nação de Israel. E aí nesse texto, Judá está à beira do abismo. Judá também estava vivendo uma crise nacional. O texto nos diz que Urias, ou Uzias, o grande monarca, o grande rei, em que se depositava a esperança nacional, estava morto. Não existia. O país estava de luto. Que tipo de crise atingiu Judá? Essa mesma pergunta podemos fazer para nós, o povo brasileiro, ou a Igreja Evangélica Brasileira. Que tipo de crise, ou por que permitimos tal crise adentrar nas portas das nossas igrejas ou da Igreja Evangélica Brasileira? E eu quero fazer rapidamente um paralelo entre a história de Judá e a história da nação brasileira. Nós podemos observar que, politicamente, ou a história política interna de Judá, com a morte de Uzias, subiram ao poder reis que não levaram Deus a sério, que não tinham Deus na sua vida como prioridade. Nós podemos citar o rei Acaz, Manassés. Esses homens reinaram em Judá, mas não tinham suas vidas voltadas para a adoração ao Senhor. Esses homens não se voltavam para o Senhor, pelo contrário, as suas vidas estavam voltadas para os ídolos e conduziam o povo à idolatria e à pobreza. Irmãos, quando os governantes eram fiéis a Deus, nesse contexto de Judá, a nação prosperava, a nação desenvolvia. Quando homens comprometidos subiam ao trono, Deus abençoava a nação. Mas quando homens maus subiam ao trono, ocupavam o poder, nós vemos que toda a nação sofria, e sofria amargamente.
fazendo esse paralelo com a política interna do Brasil. O Brasil tem tido, ou tem sido, vivido uma dramática realidade nacional. A sua história interna tem sido triste. Os nossos governantes, em sua maioria, não conhecem a Deus. Prostram-se diante de ídolos e entregam-se a uma vida moral reprovável diante de Deus. O povo está cansado de ver homens inescrupulosos subindo ao poder apenas para obterem vantagens pessoais, engordando-se a si mesmo. Olhando novamente para a política de Judá, a política externa de Judá, Deus levantou Rezim, rei da Pérsia, e Peca, rei de Israel, contra Judá. Judá, então, pede socorro ao rei da Síria. Abre os cofres públicos e esvazia-se ao poder estrangeiro, e escravizam-se ao poder estrangeiro. Depois a Síria os ameaça e faz aliança com o Egito para se livrarem da Síria. Pagam tributos pesados aos estrangeiros. Quando nós olhamos para o Brasil, irmãos, a política externa do Brasil, nosso país também está se tornando escravo, está sendo dependente, acarretado-se pelo capital estrangeiro, acorrentado pelo capital estrangeiro. Os dividendos colhidos na nação são entregues para pagamentos de juros exorbitantes de uma dívida externa que se torna cada vez mais gigantesca, uma das maiores do mundo. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a crise econômica de Judá, nós vemos que Judá entrou em uma crise por causa dos impostos abusivos, por causa dos tributos exorbitantes que a nação pagava aos reis estrangeiros. O povo brasileiro, irmãos, também não está sendo diferente. O povo de Judá trabalhava, mas os lucros fugiam das suas mãos. Juntavam casa a casa, campo a campo, jogando o povo na miséria. O poder legislativo de Judá decretava leis, faziam leis injustas para negar justiça aos pobres e para arrebatar o direito dos aflitos. Meus amados irmãos, essa história de Israel ou de Judá não é diferente da crise econômica do Brasil. Nós também convivemos com a tragédia ou com a trágica realidade dos mensalões, dos milhões desviados para os paraísos fiscais, enriquecendo-se outras nações. Meus queridos, enquanto isso o povo brasileiro trabalha sol a sol e não vê resultado do seu trabalho, porque homens sem compromisso com o Deus soberano, com o Deus todo-poderoso, têm governado a nossa nação. Meus amados, quando nós olhamos para a crise moral de Judá, podemos ver que o povo se corrompeu, perdeu seu objetivo, sua vida moral, abraçou uma ética flácida e situacional em que eles viviam. Perderam a nação como um todo perdeu a noção da moralidade, chegando ao ponto de trocar os valores, de inverter os valores. Chamavam luz de trevas, trevas de luz,
o doce de amargo e o amargo de doce. Meus queridos, Judá caiu em pecado. Quando nós olhamos para a crise moral brasileira, o Brasil está na lama da imoralidade. Políticos corruptos, as drogas e o narcotráfico ditam as leis no submundo do crime. A sensualidade é desenfreada, somos o país da maior parada gay do planeta, porque os homens têm se deixado levar pelos seus desejos carnais e não têm buscado a soberania e humilhar-se diante do Senhor. Meus queridos, essa é a história do nosso Brasil. Esse é o paralelo da história de Judá com a história do povo brasileiro. A crise espiritual de Judá. O povo de Judá era como filhos rebeldes. Eram pior do que animal irracional. Como o próprio profeta Isaías diz que o boi conhece o seu dono, mas o seu povo não lhe conhecia. Mas Judá não reconhecia o Senhor. Judá estava doente, estava com ferida dos pés à cabeça. A despeito desse marasmo, o povo ainda mantinha as aparências e faziam sacrifícios ao Senhor, mas Deus estava cansado desse culto hipócrita, desse tipo de sacrifício que não era o sacrifício agradável ao Senhor. Quando nós olhamos para a crise espiritual do Brasil, irmãos, o Brasil é o país que adora um ídolo ou diversos ídolos. O Brasil é o país que adora e obedece aos espíritos enganadores. O Brasil é o país que multiplica seus ídolos e que multiplica os seus santos e devoções. O Brasil é o país que vê crescer uma igreja evangélica que prega um outro evangelho que não é o evangelho genuíno, que é um evangelho do sincretismo, do misticismo, que é o evangelho do paganismo. Irmãos, o Brasil é um país que vê a igreja evangélica crescendo, transformando-se e mercadejando o evangelho do Senhor, onde floresce uma igreja sem doutrina, uma igreja sem moral, uma igreja sem compromisso, sem ética, sem vez e sem voz profética. A igreja brasileira, irmãos, está em crise, a nação brasileira está em crise. Diante disso, o que se faz é perguntar a nós mesmos: o que fazer nesse tempo de crise? O que a igreja do Senhor, o que a nação brasileira deve fazer nesse tempo de crise, nos tempos difíceis? Irmãos, em primeiro lugar, na crise, precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Nos versículos de 1 a 3 do texto que acabamos de ler, expressamente está dizendo ali que Deus é soberano, que Deus reina. Precisamos saber que Deus está no controle da história. As nossas crises não apanharam Deus de surpresa. O que nós estamos vivendo hoje, no início de 2020, a epidemia ou a pandemia do coronavírus, não pegou Deus de surpresa. Deus já conhecia, Deus já sabia, Deus é soberano, portanto, Ele continua na história da humanidade. Ele continua na história e na direção do povo brasileiro. As nossas crises, meus amados,
não abalam o trono de Deus. As nossas crises, elas não chegam ao trono de Deus, porque Deus continua reinando. Os céus governam a terra. Deus dirige a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, mas quem dirige o destino da humanidade é o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, esta é a grande mensagem do profeta Isaías para a nação de Judá e continua sendo a grande mensagem do profeta Isaías para a igreja brasileira. A mensagem do profeta Isaías, a mensagem do livro de Apocalipse: Deus está no trono, não importam as crises, Deus continua governando a humanidade. Não importa a fúria dos dragões ou do dragão, o ódio do anticristo, a sedução dos falsos profetas, os encantos de grandes meretrizes, Deus continua reinando. Deus está no controle da humanidade. Ele está no comando. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, meus amados, não se desespere. Não tenha medo exorbitante, porque a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça pode cair sem que Ele o permita, porque Ele reina na tua vida. Ele é soberano em nossas vidas. Ele tem o destino do país em suas mãos. Portanto, irmãos, de maneira tranquila, de maneira sábia, sóbria, nós não devemos nos apavorar, porque Deus está no controle da história da nossa nação. Meus amados, precisamos saber que Deus é santo. Santo, Deus é santo. Quando a Bíblia fala de santo, ela define Deus no seu caráter, na sua essência. Ele é santo. Quando diz que Ele é santo, santo, a palavra de Deus enfatiza aquilo que Deus é. Quando ela diz que Deus é santo, 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 a Bíblia está colocando Deus no grau superlativo, dizendo que em todos os momentos, na sua essência, Deus é santo. A santidade de Deus não se abala. Deus é majestoso. Ele é glorioso. Ninguém jamais pode ver a Deus. Ele habita em luz inacessível. Por esta razão, irmãos, a santidade de Deus é inatingível. A maior necessidade da igreja hoje, irmãos, é ter a percepção da majestade de Deus. A maior necessidade da igreja hoje é ter uma percepção clara, objetiva da majestade de Deus em seu meio. Precisamos ter um senso da glória de Deus. Precisamos ter a ideia maior da glória de Deus em nossas vidas. É impossível ter uma visão da glória de Deus sem nos humilharmos aos pés do Senhor. Precisamos ter uma vida aos pés do Senhor. Precisamos curvarmos os nossos corações diante do Senhor. Precisamos saber que os seres mais exaltados adoram a Deus de maneira mais humilde. Quando nós olhamos para o texto, os serafins cobrem o rosto e os pés num gesto de profunda reverência, num gesto de profundo temor ao Senhor.
e voam para cumprir suas ordens, voam para cumprir as ordens daquele que é soberano. Das 6 asas eles usam 4 para adorar e 2 para servir. Se os próprios serafins, ou só os próprios serafins, se prostram diante de Deus, e nós, como igreja do Senhor, como homens e mulheres, podemos continuar altivos na sua presença, na presença de Deus, sem nos humilharmos perante Ele. Precisamos saber, irmãos, que os seres mais exaltados proclamam que Deus é o Deus que fez todas as coisas. É o Deus que dirige o mundo. Portanto, irmãos, Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua majestade. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que luta as nossas guerras, o Deus que conquista as nossas vitórias, que se manifesta e age de maneira poderosamente em favor do seu povo. Portanto, meus amados, Deus não é pego de surpresa quando as dificuldades vêm sobre a nossa nação. As grandes catástrofes, as grandes epidemias ou pandemias nunca pegaram o Senhor de surpresa. Ele conhece absolutamente tudo. Meus irmãos, em segundo lugar, na crise, precisamos olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia do Senhor. Nos momentos difíceis, precisamos entender que a misericórdia de Deus deve se fazer presente em nossas vidas. Nos versículos que acabamos de ler, do versículo 4 ao versículo 7, nós vemos o profeta Isaías falando dessa necessidade da misericórdia de Deus ser exercida em nossas vidas. Precisamos ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. E essa real condição aos olhos de Deus, o profeta Isaías soube contemplar. Antes de Isaías contemplar a Deus, ele distribuiu uma série de ais. Ele falou sobre vários ais. E ele disse: ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos comprometidos moralmente, ai dos soberbos, ai dos fariseus. Mas agora, quando ele vê o Senhor, ele se volta para dentro de si e diz, lá no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 5, ele diz: ai de mim. Queridos irmãos, depois que o profeta Jeremias, ele faz essa descrição dos ais que virão sobre esses povos, ele olha para dentro de si. Ele vê a sua insignificância, o seu pecado, as suas limitações. Ele olha o meio habitat em que ele vive e ele diz: ai de mim. Quando nós olhamos para o comentário do Dr. Russell Shedd, ele diz que o maior pecado da igreja hoje é a dureza do coração. É a dureza de coração em que a igreja vive cotidianamente. É a falta de quebrantamento, é a ausência do choro pelo pecado. Nós já não choramos mais, nós já nos humilhamos mais diante do Senhor e precisamos olhar urgentemente para dentro de nós
e vermos que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Precisamos ter uma visão da profunda angústia pelo nosso pecado. Este ai do profeta Isaías é um ai de dor, é um ai de lamento, de angústia, é um ai de profunda tristeza. E ele aqui reconhecendo o meio habitat em que ele está vivendo, a situação pecaminosa em que ele está vivendo, ele diz, ai de mim. É o ai do lamento, é o ai da angústia, é o ai da tristeza profunda. Ele não chora apenas as consequências do seu pecado, mas ele lamenta porque os seus lábios são impuros. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus, o encontro pessoal com Deus, consegue exercer ou consegue enxergar a malignidade do seu pecado. Consegue enxergar o tamanho do seu pecado. E quanto mais perto de Deus, mais se vê a hediondez do nosso pecado. Mais se vê como nós somos pecadores diante de Deus. Meus irmãos, precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia constantemente. É por isso que o profeta Isaías diz, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías se incomoda com o pecado. Ele não está contente com o pecado do seu povo. Ele chora pelo pecado da nação. Ele geme as dores por causa da transgressão do seu povo. Ele não é um homem alienado espiritualmente. Ele é um homem que conhece as letras, é um homem que conhece as ciências, mas por outro lado ele não é um homem alienado espiritualmente. Ele sente a dor do pecado, ele sente a miséria do pecado, ele sente as feridas do seu povo que está doente dentro do seu coração. Meus amados irmãos, todos nós precisamos ter uma visão da graça perdoadora do Senhor. Precisamos ter a visão da graciosidade de Deus na vida do ser humano, na vida da igreja. É por isso que nos versículos 6 e 7 ele diz, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Precisamos entender que não há perdão onde não há confissão. Hoje pregamos a fé sem o arrependimento, a salvação sem a conversão genuína. Deus é Deus de perdão. Deus é o Deus que quer ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, o nosso pedido de misericórdia. Você pode ser transformado hoje. A sua vida pode ser transformada radicalmente, pode ser mudada pelo poder do Evangelho. Seu coração pode ser transformado em um novo coração. Você pode ter uma nova mente, uma mente pura, um coração puro, uma nova vida e novos projetos na sua vida. Quando nós olhamos para a mulher samaritana, ela recebeu uma nova vida. Zaqueu recebeu uma nova vida depois que se encontra com o Senhor Jesus. Bartimeu teve sua vida transformada e os seus olhos abertos. O leproso foi purificado.
o ladrão foi recebido no paraíso. Em terceiro lugar, irmãos, na crise nós precisamos olhar para ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. No versículo 8 que nós acabamos de ler, o versículo 8 desse texto nos diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O envio de Deus, irmãos, nunca precede a restauração espiritual. Nunca precede a restauração do homem com Deus. O chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados pelo Senhor. E esse chamado do profeta Isaías é o mesmo chamado para a nação brasileira, para homens e mulheres que entendem que têm um dever e um chamado para levar o Evangelho. Isso me faz lembrar